Existem dois tipos de pessoas, aquelas que amam azeitonas e aquelas que odeiam. Então, fãs de azeitonas, vocês notaram que todas as azeitonas são em conserva e você não consegue comprar frescas em nenhum lugar? Bom, a razão para isso é simples. Azeitonas frescas têm um sabor tão ruim que nenhum supermercado quer vendê-las. Sim, de verdade. Todas essas latas, óleos e produtos químicos servem para torná-las comestíveis. Ainda não funciona bem o suficiente para as pessoas que são contra azeitonas. Você já notou que os supermercados não têm janelas? Há várias razões para isso. Primeiro, eles querem que você passe mais tempo lá dentro e compre mais coisas. Para esse fim, criam uma atmosfera diferente, que separa você do mundo exterior. Por exemplo, você não pode ver se escureceu ou se está chovendo lá fora. E assim, você perde a noção do tempo, como em um cassino. Mas também há outras razões. Por exemplo, ter janelas diminuiria o espaço disponível para prateleiras com produtos. Além disso, a luz solar direta pode fazer com que os produtos estraguem mais rapidamente, além de fazer com que os rótulos desbotem. Você sabia que a H&M, o nome da loja de roupas, é a abreviação de Hennes & Mauritz? É uma empresa sueca que originalmente vendia apenas roupas femininas, e assim era chamada de Hennes, que significava ela em sueco. Maurits Whitfors era dono de uma loja de roupas de caça, que foi então adquirida pelo proprietário da Hennes. A loja começou a vender roupas masculinas também, e o nome da loja mudou para Hennes & Mauritz, ou como a conhecemos, H&M. Mais sobre marketing. Sempre que você compra laranjas embaladas, elas estão em um saco de malha vermelho ou laranja, e a cor do saco foi escolhida com cuidado. Quando embaladas em um saco de malha dessa cor, as laranjas parecem mais cor de laranja e, portanto, mais frescas e atraentes. Então é mais provável que você as compre. Os limões geralmente são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se você os embalar em vermelho, eles ficarão mais laranja, e o verde combina melhor com o amarelo, fazendo com que os limões se destaquem. Há tantas coisas que eu não entendo sobre o mundo, e uma delas é esta. Por que as barras de chocolate, como o Mars ou o Snickers, têm essas ondas em zigue-zague no fundo? Acontece que, bom, não é de se surpreender, elas surgem durante o processo de fabricação. Quando uma barra de chocolate é produzida, ela passa por uma esteira padronizada para ser coberta com chocolate. Esta máquina reveste a barra com chocolate derretido e, em seguida, a mantém a uma temperatura específica para fazê-la congelar. A razão para a qual a esteira é padronizada e não lisa é para recuperar o excesso de chocolate. Quando a barra congela, o padrão fica na barra. Você provavelmente já notou que chocolate velho pode ficar esbranquiçado na superfície. Isso acontece porque, com o tempo, as gorduras líquidas contidas na barra de chocolate, como manteiga de cacau, por exemplo, começam a viajar através do chocolate, cristalizando-se em cima. Esse é o pó branco, também conhecido como flor de gordura. É completamente inofensivo, então não se preocupe com ele. E se você realmente odeia isso, bem, basta enviar esse chocolate para mim e eu vou dar um jeito nele, comendo. Palitos de pirulito têm aqueles buracos quadrados na ponta por um motivo. Quando o doce é colocado em um palito, parte dele vai para o buraco, fixando o doce. Dessa forma, a bola de doce, ou qualquer que seja a sua forma, tem menos probabilidade de cair do palito. As gemas de ovos podem ser de cores diferentes, desde amarelo pálido até laranja profundo. O que altera isso? Não é a raça da galinha. Isso afeta apenas a cor da casca. A cor da gema depende da dieta da galinha. Se a sua comida tiver mais pigmentos amarelos e laranja, a gema ficará mais escura. E sim, gemas de qualquer cor são igualmente nutricionais, então não se preocupe. Já que estamos falando de fazendas, olhe para esses celeiros. O que eles têm em comum? Sim, a cor vermelha. E parece uma tendência. Houve uma época, antes de ter várias tintas disponíveis, que as pessoas precisavam fazer a sua própria tinta para pintar os celeiros. Anos atrás, os agricultores selavam celeiros com óleo de linhaça, que é a cor de laranja. Eles também adicionavam leite, limão e ferrugem ao óleo. A ferrugem era disponível e prática, e tinha o poder de se livrar de musgo e fungos. Juntos, esses ingredientes tornavam a mistura vermelha, e isso era usado como tinta. Hoje em dia é apenas uma tradição que muitos ainda seguem. Você provavelmente já notou aqueles pelinhos de borracha em pneus de carro ou bicicleta. Algum propósito especial? Bom, não. Eles surgem durante o processo de fabricação de pneus. A borracha é misturada com negro de carbono e colocada em um molde de pneu. Em seguida, é espalhada por todo o molde sob alta pressão de ar.
Para fazer um bom pneu, a borracha deve cobrir toda a superfície uniformemente. Mas há um problema: bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para garantir que isso não aconteça e ajudar na fuga de ar extra, os moldes têm pequenos buracos por toda a parte. Um pouco de borracha chega lá, e assim que o pneu fica pronto, esses buraquinhos se transformam nesses pequenos pelos. Ninguém se importa o suficiente para removê-los, porque isso seria um trabalho sem sentido, pois esses pelinhos não prejudicam ninguém. Esses pequenos pontos pretos nas janelas do carro são chamados de fritas, e não são de batata. Eles tornam a superfície do vidro mais áspera para que o adesivo possa colar melhor o vidro na estrutura do carro. O esmalte preto também bloqueia a luz ultravioleta que pode derreter o adesivo sob as faixas ao redor da janela. As faixas pretas aquecem mais rápido do que o vidro transparente. Felizmente, os pequenos pontos existem para ajudar a distribuir a temperatura uniformemente. Os ônibus têm volantes tão grandes por um motivo. Esses veículos são maiores que os carros e também são muito mais pesados. Então é mais difícil virar um ônibus e é preciso de muito mais força para fazê-lo do que quando se dirige um carro. Um volante que tem um raio maior permite que o veículo gire mais facilmente e requer menos força do que você precisaria se o volante fosse menor. Os caminhões têm volantes grandes pelo mesmo motivo. Além disso, os ônibus normalmente têm padrões de cores vibrantes em seus assentos. A razão é bastante nojenta. Esses padrões servem para esconder manchas nos assentos. Quanto mais vibrante for o assento e quanto mais padrões ele tiver, mais difícil será para um passageiro notar manchas. Melhor ainda, os padrões geralmente são tão vibrantes que nenhuma pessoa quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles estão literalmente lá para fazer você desviar o olhar. E se você ainda olhar para tornar a sujeira menos perceptível, posso ouvir um "eca", por favor? E essa é a razão exata pela qual hospitais e hotéis usam lençóis brancos, para mostrar o quão limpos eles são e quão altos são seus padrões. Todos nós sabemos que tem luz nas geladeiras. Aposto que você tentou ver ela se desligando ao menos uma vez, mas o freezer, por outro lado, não tem nenhuma luz dentro. Então eu preciso perguntar, por que isso? Bom, a principal razão é que instalar uma luz adicional no freezer custa dinheiro ao fabricante. Pode não parecer muito, mas tenha em mente que não é apenas uma questão de luz, mas também de fiação, luminária, interruptor e assim por diante. E os fabricantes querem economizar o máximo de dinheiro possível. Além disso, ninguém realmente precisa de uma luz no freezer. Não é como se você abrisse o seu freezer com tanta frequência quanto a parte principal da geladeira. Além disso, em freezers mais antigos, o gelo se cristaliza no compartimento, o que significa que a luz ficaria coberta de gelo de qualquer maneira. Talvez seja por isso que não havia luz inicialmente, e isso virou a norma. Ou congelou. Muitas mochilas têm um corte em forma de diamante com duas fendas paralelas recortadas na frente. É feito para sua conveniência. Você pode prender algo como uma garrafa de água ou um par de sapatos a esta fenda. É especialmente útil quando se faz caminhadas. Imagine não ter que segurar todas essas coisas em suas mãos, porque você vai precisar de suas mãos para lutar contra os ursos. Ei, estou brincando.